Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje eu irei falar sobre a crise argentina. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar nosso encontro, esse slide com a bandeira da Argentina, lembrando que a economia argentina vem atravessando uma grave crise econômica, que fique bem claro na cabeça de vocês que não é a primeira e também não será a última crise econômica que esse país irá enfrentar. Na verdade, nos últimos 50 anos, a Argentina já enfrentou 3 grandes crises econômicas, fora as outras crises de menor proporção. Então, o que eu vou fazer aqui é analisar alguns dados econômicos da Argentina e falar sobre os fatores geradores dessa grave crise econômica que tem afetado nosso irmão, nosso país, co-irmão aqui da América do Sul. Então, vamos lá. No segundo slide eu estou mostrando a vocês a evolução do PIB argentino a partir de 1875. Aqui nós temos dados até 2016, apenas para que vocês pudessem ter uma noção que a partir, podemos assim dizer, de 1948, a participação da Argentina na economia mundial, ou seja, o ranking, a posição da Argentina no ranking do PIB mundial, ele veio caindo progressivamente, Em 1948 a Argentina era a 11ª maior economia do mundo, em 2016, 47ª. Então o que você pode perceber é que a participação do país no ranking do PIB internacional veio caindo. Logicamente que isso se dá pelo menor desempenho da economia argentina nesse período, e até mesmo os momentos de crise, uma vez que, como eu disse anteriormente, da década de 1970 para cá, a Argentina enfrentou 3 graves crises econômicas. Aqui nós temos, por exemplo, a evolução do PIB argentino, quando então é possível se verificar que a economia argentina, aqui nós temos do período do segundo trimestre de 2004 até o 4º trimestre de 2022. Então, na verdade, esse desempenho da economia argentina nesse período pode ser considerado, nesse intervalo de quase 20 anos, de 18 anos, um desempenho muito pequeno, um desempenho muito modesto. E o período em que nós tivemos uma expansão maior da economia argentina foi no período pós aquele impacto gerado pela crise econômica vinculada à pandemia do Covid-19 em 2020. Então, no ano de 2021, esse dado aqui está até errado, é acima disso. No ano de 2021, a economia argentina teve um salto bastante significativo, e isso logicamente que deriva da recuperação pós-pandemia, e todos ou praticamente todos os países do mundo tiveram uma recuperação da economia no ano de 2021, com uma expansão do PIB que a gente pode considerar em alguns casos até muito alta. Não foi um caso exclusivo da Argentina, mas a economia da Argentina, apesar de ter crescido em 2022 5,2%, foi a expansão do PIB da Argentina em 2022. Esse crescimento, na verdade, ele vai maquiar
o quadro econômico do país que vem se deteriorando nos últimos anos. Lembrando que, como eu disse anteriormente, a economia argentina sofre com momentos de turbulência econômica muito grave há pelo menos 5 décadas, há 50 anos. Aqui nós temos para analisar o resultado fiscal do governo argentino em relação ao percentual do produto interno bruto no período de 1994 a 2022. Nos interessa ver aqui, por exemplo, os últimos anos, quando então, a partir de 2010, vocês podem perceber com clareza que esse resultado ele se tornou negativo, tanto no que diz respeito ao resultado primário, ou seja, o resultado primário fechando no vermelho. Professor, o que é o resultado primário? É um déficit público nas contas do governo, ou seja, quando as contas fecham no vermelho. Por que isso? Porque as despesas superaram as receitas. Então, aqui nós temos um rombo nas contas públicas, despesas maiores que receitas, sem levar em consideração os encargos da dívida pública. Porque quando nós levamos em consideração os encargos da dívida pública, aí você tem o resultado financeiro, que é essa linha aqui cor de abóbora. Quando então vocês podem ver que em relação ao PIB, esse resultado financeiro tem sido também negativo. Claro que tem que ser negativo, porque se o resultado primário é negativo, o financeiro tem que ser negativo, porque o resultado financeiro é a soma do resultado primário mais os gastos do governo com os encargos da dívida pública, tanto a dívida interna, assim como a dívida externa. Então, a partir do momento em que o governo ele gasta mais do que ele arrecada, ora, a dívida pública tende a crescer. Na medida que essa dívida pública cresce, se transforma numa bola de neve, e essa bola de neve, na medida em que ela vai aumentando, também eleva as dificuldades do governo em honrar os seus compromissos com os credores internos e internacionais, dificultando o acesso ao crédito, dificultando o financiamento da dívida pública e agravando o quadro econômico e, logicamente, gerando sequelas também no quadro social do país. Aqui nós temos a dívida externa argentina. Repare que essa dívida vem crescendo. Em 2019, a dívida externa argentina era de 227 bilhões 370 milhões de dólares. Em 2022, no quarto trimestre de 2022, ela chegou a 276 bilhões 694 milhões de dólares. Ora, é uma dívida externa bastante considerável, uma dívida alta para a capacidade do país em honrar os seus compromissos com os credores internacionais. Então, aquilo que eu disse, na medida em que a dívida aumenta, e aqui nós estamos falando da dívida externa se paga em dólar, então, na medida em que a dívida externa aumenta, logicamente, isso exige maiores disponibilidades de dólar para poder pagar os juros e as amortizações dessa dívida. A partir do momento em que o governo não disponha dos recursos necessários para honrar com os seus compromissos, ou seja, o pagamento dos serviços da dívida externa, só tem uma saída, que é buscar empréstimos internacionais ou simplesmente solicitar uma ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional para poder financiar ou honrar os seus compromissos. Ora, a partir do momento em que o sistema financeiro internacional aumenta o grau de desconfiança em relação à Argentina, o acesso ao crédito fica mais caro. Então, a taxa de juros cobrada junto ao governo argentino tende a aumentar, o que dificulta o acesso ao crédito internacional e o financiamento do pagamento dos serviços da dívida externa do país. Ora, na medida em que isso acontece,
as dificuldades do governo tendem a aumentar gradativamente, não restando ao país senão adotar medidas de austeridade para equilibrar as contas públicas, receita e despesa, e gerar superávites primários que possibilitem gerar recursos para que o governo possa honrar os seus compromissos frente aos credores internacionais, evitando uma moratória, um calote da dívida externa, o que só agravaria ainda mais a situação econômica do país. Então vamos lá, analisando aqui a inflação na Argentina. Taxa em 12 meses, chegou agora em junho de 2023, 115,6%, ou seja, é uma das maiores taxas de inflação do mundo. E essa taxa de inflação na Argentina, ela vem sendo alimentada pela constante desvalorização do peso argentino e também, gerada pela emissão de papel moeda. Inclusive, o próprio governo argentino tem contratado outras casas da moeda, inclusive aqui do Brasil, para produzir o peso. Então, na medida em que aumenta a quantidade de moeda circulante no mercado interno, há uma pressão inflacionária e isso também alimenta o ciclo inflacionário e isso cria mais dificuldades ainda para o governo e também para a própria sociedade, porque um país vivendo um processo inflacionário em alta que está caminhando para uma hiperinflação, isso traz como principal consequência um empobrecimento ainda maior de uma camada da população argentina, que hoje essa população pobre já se encontra próxima a 40% dos argentinos. E pensar que quando eu era garoto, eu tenho 64 anos e meio, tá? Quando eu era garoto, a maior parte da população argentina era constituída por pessoas de classe média. O padrão de vida na Argentina era alto. As grandes cidades argentinas tinham poucas favelas. Hoje, o que você observa no território argentino é um processo de favelização nas grandes cidades, não é só em Buenos Aires, nas outras grandes cidades do país, você encontra uma crescente população residente em favela, desempregada e trabalhando na economia informal, até mesmo porque o mercado formal tem sido incapaz de gerar emprego suficiente para absorver parte dessa força de trabalho que hoje se encontra na chamada economia subterrânea. Então, essa inflação aí é um problema grave que o governo vai ter que tentar resolver. Não adianta congelar preço. O governo argentino até recentemente adotou a medida de congelamento de preços. Toda vez que isso acontece, os produtos começam a sumir das prateleiras dos supermercados. Os empresários começam a sabotar os planos de estabilidade econômica. Isso aqui o Brasil vivenciou, e eu vivenciei isso na década de 1980, quando o presidente Sarney lançou o Plano Cruzado e adotou a política de congelamento de preços e as mercadorias começaram a desaparecer das prateleiras dos supermercados e você, para poder comprar determinadas mercadorias, até alimentos de primeira necessidade, você era obrigado a pagar um ágio, ou seja, um valor acima daquele pré-estabelecido pelo tabelamento de preços imposto pelo governo. Então, essas medidas de congelamento de preços, elas acabam não surtindo o efeito necessário para controlar a inflação. O que, na verdade, irá controlar a inflação na Argentina, infelizmente, vai ser uma medida amarga, terá que ser uma política de austeridade econômica, o governo gastar aquilo que ele pode, cortar aonde tem que ser cortado e, infelizmente, num primeiro momento, essas medidas de austeridade irão gerar maior sacrifício da população, irão gerar um empobrecimento da população, mas é preciso você equilibrar as contas públicas, primeiro, para gerar confiança ao investidor. Segundo, para que você tenha acesso ao crédito. Terceiro, para que você possa gerar os meios necessários para a expansão econômica, o crescimento da economia, que por sua vez
irá gerar empregos, irá contribuir para o aumento da arrecadação de impostos, que irá suprir as crescentes necessidades do governo em ter recursos para honrar seus compromissos, e na medida em que você consiga induzir a um ciclo de crescimento após uma medida de rígido controle fiscal, consequentemente, a economia vai fluir positivamente, e se governos que sucederem o atual presidente, o que temos eleição esse ano e teremos, claro, outras eleições para frente, mantiver essas políticas de controle dos gastos públicos para equilibrar as contas do governo e criar as bases sólidas para o equilíbrio fiscal e também a base necessária para a expansão dos setores produtivos, o país conseguirá, a médio prazo, sair dessa crise. A médio prazo, porque eu mesmo não acredito que haja um receituário mágico que permita tirar a Argentina, em um curto espaço de tempo, da grave crise econômica que ela se encontra nesse exato momento. Aqui nós temos a pobreza e a extrema pobreza na Argentina. Então, se você somar aqui os dois, né? Pobreza, o azulzinho, 36,5%, extrema pobreza, 8,8%. Então, nós teríamos aí mais de 45% da população argentina incluída nas classes pobres e extremamente pobre, ou seja, aquela classe que vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, vive na miséria. A extrema pobreza nada mais é do que a miséria. Isso se deve, consequentemente, à questão do desemprego em alta, à questão da inflação que vai corroendo os salários dos trabalhadores, à perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, e vai gerando, né, esse empobrecimento crescente da população, infelizmente agravando o quadro social, o quadro econômico e tendo reflexo na política em época de eleição. Então, os argentinos têm tentado, né, ora vota num candidato da direita, ora vota num candidato da esquerda, buscando uma solução milagrosa que esses governos de direita e de esquerda acabam não encontrando, porque eles não estão adotando o receituário necessário, mesmo que isso exija um sacrifício da população, o receituário necessário para equilibrar as contas públicas e gerar credibilidade junto ao sistema financeiro internacional para que a Argentina volte a ter facilidade para ter acesso ao crédito, honrar seus compromissos e, consequentemente, né, equilibrar suas contas para que, posteriormente, o país volte a ter um crescimento sustentável e essa pobreza possa recuar. Acontece que o governo, em função dessa situação do empobrecimento da população, ele acaba adotando programas sociais de ajuda às populações mais carentes, e isso também acaba elevando os gastos do governo e limitando a capacidade do governo em promover, né, as medidas necessárias para gerar um equilíbrio das contas públicas. Claro que a gente entende que essa população menos favorecida, essa população mais pobre, também, se não tiver um amparo, se não tiver uma ajuda, a situação tende a se agravar, e na medida em que essa situação se agrave, pode haver uma convulsão social e isso sair do controle e gerar um agravamento ainda mais da crise dentro do país. Aqui nós temos a taxa de juros na Argentina. Repare, a taxa de juros chegou a 97%, cara, quase 100%. Então você, para poder atrair capital no setor especulativo, que é o setor financeiro, o governo, para poder negociar seus papéis, que são os títulos do Tesouro Nacional no mercado financeiro, está oferecendo taxas de juros muito altas. Ora, o que é que isso gera? Você está tapando o sol com a peneira. Você equaciona um problema de um pagamento de uma dívida num momento, ou você honra seus compromissos num primeiro momento, mas só que com uma taxa de juros nesse patamar, a dívida ela passa a crescer num ritmo cada vez mais acelerado, e na medida em que isso acontece,
se limita a capacidade do Estado em honrar os seus compromissos. É aquilo que eu disse, é a bola de neve descendo uma encosta coberta de neve. Então, na medida que ela rola pela encosta, ela cresce. E uma taxa de juros nesse patamar faz com que essa dívida pública argentina ela cresça numa velocidade muito grande. E na medida em que essa dívida cresce numa velocidade muito grande, isso aumenta as dificuldades do Estado em honrar seus compromissos. Ora, então, na verdade, são medidas paliativas que tentam tapar o sol com a peneira, que não trazem o resultado esperado a médio e longo prazo, porque não tem como trazer esse resultado esperado a médio e longo prazo. A situação econômica se deteriora e quem paga a conta é a sociedade, a classe média e principalmente aquele segmento da sociedade mais pobre. Aqui nós temos a balança comercial argentina, um outro indicador que não está bom. A Argentina tem registrado déficits comerciais. Então, na medida em que, ora, o país conta hoje com reservas cambiais por volta de 30 bilhões de dólares, um pouquinho mais do que isso. Reservas bem pequenas comparadas ao Brasil, que tem mais de 340 bilhões de dólares em reservas. Então, reservas muito pequenas. Se você levar em consideração que a Argentina precisa de dólar para financiar suas importações, precisa de dólar para poder pagar os encargos da dívida pública, se as reservas cambiais elas estão num limite muito baixo e o país ainda, para agravar o problema, registra déficit na sua balança comercial, a tendência é que daqui a pouco a Argentina não tenha mais os recursos necessários nem para financiar as importações. Ah, mas tem um paliativo. A Argentina negociou com a China trocas comerciais em yuan, moeda chinesa. Ok, a Argentina é um país que tem investido bastante. A China é um país que tem investido bastante na Argentina. Então, interessa aos chineses esse tipo de relação? Claro que interessa, até mesmo porque a Argentina é um importante produtor de grãos e hoje é um importante exportador de grãos para o mercado chinês, mas a gente tem que falar a nível de macro-relação internacional, macro-relações internacionais. Então, o agravamento da crise econômica argentina também passa pela redução das suas reservas cambiais e a redução da sua capacidade de financiar importações e honrar os seus compromissos perante os credores internacionais. Aqui você tem a produção industrial argentina. A produção industrial argentina, ela tem registrado momentos de expansão, momentos de queda, né? Enfim, agora em 2023, a gente percebe que a produção industrial ela está com uma tendência de estagnação e até mesmo, né, aqui é abril, aqui é maio, aqui é junho, não tem aqui o resultado de julho e nem de agosto. Então nós temos uma tendência ou de fraca expansão ou até mesmo de queda na produção industrial. Um dos problemas que a Argentina enfrentou nos últimos 50 anos foi justamente, né, o sucateamento do seu parque industrial. Esse processo de sucateamento ocorreu nas décadas de 1970, 1980, claro que agravado por uma grave crise econômica que atingiu o país naquela época, né? A Argentina buscou um plano de, vamos dizer, equilíbrio, um plano econômico semelhante ao nosso real. Os argentinos lançaram o Plano Austral no início da década de 1990, mas no momento em que eles lançaram o Plano Austral, eles mantiveram a paridade cambial, o austral, a moeda argentina, valendo $1. Quer dizer, a paridade cambial foi um tiro na indústria argentina, porque reduziu ainda mais a competitividade dos produtos argentinos no mercado internacional. Ora, a partir do momento que você tem uma indústria em processo de sucateamento e você perde a competitividade, inclusive através dos preços, porque quando a sua moeda é forte, o seu produto fica caro no mercado internacional.
Só que o parque industrial argentino é um parque industrial atrasado tecnologicamente, e se seu produto é caro frente aos concorrentes internacionais, isso faz com que eles percam mercado no cenário internacional. E essa perda de mercado levou muitas indústrias argentinas à quebradeira, muita indústria quebrou. Então a Argentina passa por um processo de desindustrialização, que também vai ser um dos fatores geradores dessas crises econômicas enfrentadas pelo país. Aqui nós temos a emissão de peso argentino. Dispara aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui vai até o ano de 2022. A emissão de papel moeda. A partir do momento que você bota muito papel moeda circulando no mercado, você pressiona a inflação. Então isso faz com que a inflação ela aumente num ritmo mais acelerado. E a inflação alta não é boa para a economia de ninguém, de nenhum país, não é boa para a sociedade. A inflação alta, aliás, só beneficia um segmento, que são os empresários que passam a ganhar muito dinheiro investindo no mercado financeiro. Porque o trabalhador, o assalariado em si, ele é prejudicado em todo o país cuja inflação foge do controle e atinge um patamar muito alto. Então, um dos fatores geradores dessa inflação que atinge a Argentina é justamente a emissão de papel moeda. Porque você aumenta o volume de dinheiro circulando, o empresário vai e aumenta os preços dos seus produtos. Aqui você tem a desvalorização do peso argentino. Então aqui você tem o dólar blue, né? Dólar azul, na verdade, é o mercado paralelo argentino. Todo país tem mercado paralelo, né? É onde você atua fora do regramento oficial do governo. Então, repare que no mercado paralelo, em maio de 2023, um dólar valia 382 pesos. No câmbio oficial, um dólar em maio estava valendo 209,8 pesos. Então, repare que o peso argentino, frente ao nosso real, está muito desvalorizado. A desvalorização da moeda argentina, para, vamos dizer assim, tornar o produto do país mais barato no mercado internacional, até é bom. Mas o que acontece? Essa desvalorização não tem contribuído para a geração de superávit na balança comercial. O produto importado ele fica caro, mais caro, com a desvalorização. Então eles conseguem proteger segmentos da indústria da concorrência internacional. Mas também o que acontece? Como a indústria argentina, ela tecnologicamente falando, é uma indústria defasada frente às grandes economias e até mesmo às economias emergentes do mundo, o país não tem o grau de competitividade necessário para fazer com que a expansão da atividade industrial também possa impulsionar um maior crescimento da economia argentina e gerar uma estabilidade econômica futura. Aqui você tem a dívida pública e a dívida externa argentina em percentual do PIB. Então você observa aqui, ó, aqui você tem a dívida pública total passando de 80% do PIB. Na economia se sabe que quando a dívida pública ultrapassa o percentual de 60% do PIB, aumenta a dificuldade do governo em honrar seus compromissos com os credores internacionais. Então, esse aumento da dívida pública, em 2020 chegou até, passar dos 100, né, chegou a 103%, depois caiu, agora está voltando a crescer. Repare que de 2021 para 2022, essa relação dívida-PIB está em alta. Então, isso também é um indicador econômico que, inclusive, pressiona o risco país. O risco país da Argentina está próximo de 30%, ou seja, quanto maior o risco país, menor credibilidade o governo tem para com os investidores. Então, os investidores ficam temerosos não só de emprestar dinheiro à Argentina, assim como também de promover investimentos num país que até mesmo tem um histórico de dar calote em determinados momentos de crise nos credores internacionais. E aqui você tem a dívida externa, sua relação com o PIB, né, acima de 30%, a relação da dívida externa argentina com o PIB, que é um outro fator de grande preocupação, porque
a dívida externa ela é paga em dólar. Se você não tem o dólar para financiar o pagamento dos serviços da dívida externa, a situação tende a se agravar. Aqui você tem as contas públicas argentinas no vermelho. Aqui, ó. Não deveria, desde 2010 que essas contas públicas estão no vermelho. Não poderia ser diferente tal processo. Então, a partir do momento que as contas públicas estão no vermelho, qual é a tendência? O aumento do endividamento público. Na medida em que a dívida pública aumenta, aumenta a dificuldade do governo em promover investimentos nos setores produtivos, em atender às demandas sociais, em honrar seus compromissos com os credores internacionais, enfim. Então, isso acaba gerando um problema em vários setores da economia, com reflexos enormes no campo social. Aqui nós temos a desvalorização do peso argentino, já falamos sobre isso, essa desvalorização do peso argentino, que vem ocorrendo. Aqui nós temos já dados de agosto, de 2023, aqui a cotação do dólar blue em agosto, olha como é que chegou, 685. Ainda há pouco eu falei num valor menor, Em julho estava 338, agora 685. Quer dizer, um dólar compra no mercado paralelo argentino, um dólar vale no mercado paralelo argentino 685 pesos. E um dólar, ele vale no mercado oficial, no câmbio oficial, em agosto agora, dia 14 de agosto, bem próximo, há mais ou menos um mês atrás, 349 pesos e 98 centavos. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 8 de setembro de 2023. Então, moçada, o que eu quis mostrar a vocês aqui foram alguns indicadores. Nós temos que levar em consideração também um outro fator que tem agravado a crise econômica argentina, foi essa seca nesse último verão, que quebrou parte da safra de grãos argentina. A Argentina é o segundo maior produtor de soja, o segundo maior produtor de milho aqui da América, e o agronegócio tem um peso importante na economia argentina, e essa grave seca, fruto da laninha, que atingiu, aliás, o país nos últimos 3 anos, todavia, alcançando um pico no último verão, 2022-2023, acabou gerando prejuízos de bilhões de dólares ao país, inclusive pressionando ainda mais a alta dos preços no mercado interno. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dê aquela força ao canal Geogênio, ajude a divulgar esse trabalho. Estou democratizando o ensino da geografia, tenho recebido elogios de vários alunos que estão se preparando para a SpaceX, se preparando para o vestibular. O canal Geogênio se transformou numa plataforma, numa ferramenta que tem procurado democratizar o ensino da geografia, com aulas, com provas comentadas, tudo isso para dar a você uma base maior de conhecimento e levá-lo ao resultado desejado, que é a aprovação de cada um de vocês. A única coisa que eu peço é que fortaleça o canal, deixe um comentário, dê um like, não custa nada botar um like lá. Custa o quê? Custa nada. Esse trabalho é feito de graça, meu canal não é monetizado, e quando for monetizado, o que eu ganhar vai ser revertido à instituição de caridade, e vou provar isso aqui no canal. E quem sabe mexer com o YouTube é só investigar lá o valor que eu vou receber, e depois eu vou mostrar a nota. Doado ao Hospital do Câncer, doado ao orfanato tal, doado ao asilo tal, enfim. E também ou compra de donativos para famílias de baixa renda, cestas básicas, etc. Eu não quero um centavo do YouTube. Criei uma plataforma para ajudar você que quer passar num concurso. Eu tenho 42 anos de magistério, trabalhei em grandes redes de ensino do Rio de Janeiro, trabalho na maior rede de ensino do Brasil, sou aposentado, estou 60 tempos de aula e estou aqui fazendo aquilo que eu gosto de fazer, dar aula. Feriado enforcado, sexta-feira, mas estou aqui gravando uma aula para vocês. Dá aquela forcinha aí, faz esse favor, se inscreva no canal, dá aquele like. A maioria das pessoas que assistem aí também não são nem inscritas, pô. Dá aquela força aí. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço
Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!